Sejam bem-vindos ao capítulo 42, hoje dando continuidade a este trabalho desta obra, Caminho, Verdade, Vida. Chegamos ao capítulo 42, intitulado Glória ao Bem. E este capítulo, em especial, ele é baseado por Emmanuel numa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Tá? Então, aqui nós temos uma carta de Paulo aos Romanos, tá? E para a gente contextualizar esta base que Emmanuel nos traz com Paulo e a sua carta aos Romanos, a gente precisa entender que esta é uma carta que Paulo escrevera quando hóspede de Gaio em Corinto. Tá? Essa foi a terceira viagem missionária já de Paulo, do apóstolo Paulo, onde, após ter escrito já algumas outras cartas, ele endereça, então, esta carta aos romanos, portanto a Roma, que era uma comunidade já então pujante, ou seja, já estava fervilhando o cristianismo ali, crescente, né? Isto por volta do ano 58. Né? E Paulo, através dos dons do Espírito, das suas cartas, né? Ele endereça esta carta aos romanos, que nós podemos até caracterizar, então, no seu apostolado, como uma carta de abertura do cristianismo, no sentido de universalização. Porque Paulo, quando ele decidiu divulgar o cristianismo da maneira que ele divulgou com suas cartas, nós sabemos que não foi uma tarefa fácil, pelo contrário. Então, ele decidiu, através das suas cartas, endereçar as comunidades fundadas, né? As comunidades cristãs nascentes. Então, dando ora orientações e muitas vezes recomendas, né? E ele, nesta carta aos Romanos, é como se ele universalizasse. Então, nós percebemos que nesta tão importante carta aos Romanos, que é a primeira no sentido da leitura, né? Mas ela é da terceira viagem missionária do apóstolo, nós podemos ver muitas hipérboles, porque ali ele está falando para uma comunidade grande já de cristãos à época, e mais do que isso, né, ele passa a universalizar no sentido de que dentro da própria comunidade cristã, né, ele antes, nessa carta aos Romanos, ele fala com os ditos pagãos, que não eram cristãos, e agora para os próprios cristãos, né, mas que se acham nesta época já autossuficientes. Então, Paulo vem fazer algumas ressalvas, né, sobre como estava decorrendo esta comunidade, como ela estava se expandindo e o que Paulo ponderara, né, que precisaria ser ponderado. Então, é muito oportuno essa carta e do jeito que Emmanuel baseia, principalmente na ocasião que nós vivemos atualmente da nossa sociedade também, né, por que não? Né, nas palavras de Emmanuel, porque o próprio título, quando Emmanuel elege, né, glória ao bem, né, ele não está falando aqui de glória no sentido que nós muitas vezes temos a parca visão de glória de os tentáculos de glória, com pompas e circunstâncias. Ele fala glória ao bem como algo, né, que se deva ressaltar acima das outras coisas. Vejam, glória ao bem. É muito utilizada essa palavra, porque também Paulo a utiliza bastante. Então, glória, porém, e honra e paz a qualquer um que obra o bem. Então, o que Paulo e Emmanuel vem nos trazer aqui hoje é uma lição muito importante, né, de como nós vemos o bem e onde o bem está.
Nós vamos seguir para que nós possamos entender esta importante ressalva e lição, né, desses mestres que vêm nos trazer, esses benfeitores, e muitas vezes vêm nos nortear o caminho, né, de algo que nós precisamos ajustar nas nossas vidas. Então, quando traz o título Glória ao Bem, glória, porém, e honra e paz a qualquer um que obra o bem, nós vamos entender o contexto que Paulo queria dizer, e não por acaso, muitas das circunstâncias que Paulo encontrou no cristianismo, né, que ele mesmo, aquelas comunidades, foi fundador, nós encontramos também hoje, em certa medida, em algumas comunidades, né? Em algumas comunidades, não só religiosas, mas no âmbito político, social, né? Em todas as manifestações sociais que nós vemos hoje. Então, nós vamos adentrar este capítulo, porque no versículo 10, onde se diz glória, porém, e honra e paz a qualquer um que obra o bem, a sequência do versículo 11 é o seguinte: porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Então, vejam, aí nós começamos a entender por que Emmanuel traz o título Glória ao Bem. Né? Então, glória ao bem, porque não se faz distinção de pessoas, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas são os homens. E o que ele quer dizer com isso? Que o bem está aonde ele deve estar. Ele pode estar em qualquer lugar. Veja, este capítulo, né, ele tem muito a ver com o juízo de Deus, ou seja, o juízo dos homens em contrapartida com o juízo de Deus. Então, nós lemos o seguinte neste capítulo que Emmanuel nos traz, do início. Assim és inexcusável, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo. Te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ou seja, o que nós julgamos que alguém condenou algo, quando nós estamos julgando quem está julgando, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes nós não percebemos isso, né? Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento, mas pela tua obstinação e coração impetinente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada segundo as suas obras. A vida eterna aos que, preservando ao fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes rebeldes à verdade, seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que faz o bem. Chegamos então no versículo que Emmanuel faz alusão. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Então vejam, quando Paulo faz essa ressalva, ele quer dizer que os homens fazem acepção de pessoas, mas Deus não. Então ele está dizendo glória, honra e paz a todo que faz o bem. Não necessariamente homens perfeitos, mas aqueles que praticam o bem, sim. Então aqui, o que ele traz, Paulo, né, é uma advertência aos cristãos que julgavam muito. Quando ele diz aqui, ó, honra e glória e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Ele diz que quem pratica o mal, tribulação e angústia sobrevirão. Né? Primeiro ao judeu, depois ao grego. Então ele está dizendo, o bem ou o mal, seja você grego, judeu, e aqui ele está falando porque nós caracterizamos as pessoas onde nasceram, né, as crenças que têm, a cor da pele, a visão política, enfim. Nós caracterizamos as pessoas e nós julgamos ela de acordo com palavras, dizendo este é isso e este outro é aquilo. E o que ele diz que não importa
a sua denominação, onde você nasceu, né, o seu território de ação. O que diz é que se você fizer o mal, terá as consequências. No entanto, o bem também traz os seus frutos. Então veja, o que nós podemos tirar aqui é, na verdade, uma certa advertência de Paulo, no sentido de que o bem pode ser feito por qualquer um. Vide a própria parábola do samaritano. Jesus, ele nos traz quem? Um cidadão tido pelos judeus como de segunda classe. Né? Por quê? Porque os judeus se arrogavam detentores das leis e do conhecimento das escrituras. Então vejam, Paulo faz essa ressalva no sentido de que o bem pode vir até mesmo daquele que nós consideramos segunda classe, né? Ou que nós muitas vezes rotulamos. Então, neste sentido, né, é que glória ao bem, porque o vento de Deus sopra onde quer. Então, muitas vezes, isso é muito pontual e oportuno, né? Quando nós falamos de gregos e judeus aqui, Paulo fala, né? Nós temos de fato aí uma categorização de pessoas com uma denominação territorial ou de crenças ou de visões culturais. Então, aqui Emmanuel nos traz a glória ao bem, né, no sentido de que nós não devemos, né, assim como Deus, o exemplo magnânimo de Deus, fazer acepção das pessoas, né, mas sim de suas obras. Então, nós vemos, porque diante de Deus não há distinção de pessoas, é o que decorre deste versículo, né? Então, o que nós enxergamos muitas vezes, né, principalmente na sociedade atual, é que quando nós nos arrogamos no sentido dos próprios judeus à época, como Jesus é muitas vezes interpelado, né, e quando tinham essas divergências ideológicas, é que nós percebemos, então, um cenário quando ele é polarizado, é muito fácil nós nos insularmos, né? E aqui nós trazemos, o Emmanuel traz essa união, a união no bem. Porque quando nós temos uma névoa, né, cobrindo os nossos olhos, no sentido de que o meu grupo, a minha família, ou o grupo que fala a mesma língua que eu, né, tudo que vier deste grupo, eu vou ser condescendente, está tudo certo, né? Em contrapartida, um grupo que tem uma visão de qualquer coisa que seja diversa da minha, de mundo, de ideais, né, de filosofias, enfim, tudo que vem dali não é bom. Então, daquela forma, eu crio um muro, uma barreira de entendimento, eu não quero nem escutar o que vem dali. Né? Então, isso é na verdade, uma acepção de pessoas, sim. Porque o próprio Jesus nos traz o samaritano simbolizando, porque os doutores da lei que passaram por aquele homem caído e ferido, o que Jesus nos ensina? Que eles não podiam tocar, porque todo o seu entendimento era que se tocasse naquele homem, eles ficariam impuros, de acordo com todos os seus rituais. E era isso que eles pensaram realmente. De acordo com o meu rito, do meu povo, daquele meu núcleo, eu não posso tocar este homem, eu não posso nem mesmo fazer o bem, porque ele está impuro e eu ficarei impuro também. E Jesus vem trazer, o próprio Jesus nos traz, a quebra desse muro e uma ponte de um samaritano, ou seja, da onde você não espera que venha algo bom para os tais judeus ou os doutores da lei, né, os levitas à época, que dali possa vir algo bom. Então, glória ao bem, seja ele do samaritano, do grego, do judeu. Então, o que Emmanuel traz aqui? A união dos homens, como Deus não faz acepção de pessoas, para que caiam esses muros e que construam-se mais pontes, né? No sentido de que o bem que se pratica em qualquer tempo, ele é o seu advogado diante de Deus. Ou seja, os homens, sim, que quando tem um preconceito com alguém, com algo, e colocam essas barreiras ideológicas como se fossem julgadores, e aí sim, formando-se espantalhos, onde colocam-se naquele espantalho, né,
certos atributos e grudam-se lá a foto de alguém para dizer, esta pessoa é isso. E naquele momento é uma das maiores injustiças que você está cometendo. Por quê? Porque todos nós somos errantes, todos nós fazemos o bem, todos nós estamos aqui aprendendo. Porém, quando você gruda uma insígnia em alguém, isto, obviamente, é uma colonização do outro. Por quê? Porque, obviamente, que ninguém se resume numa palavra, né, em algo que você coloca, esta pessoa é isto ou é aquilo. O ser humano é diverso, é um universo dentro de si. Então, nós nunca podemos colocar alguém dentro de uma caixa e falar, esta pessoa é isto. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos empobrecendo, no sentido de que nós não construímos mais ponte para o outro, mas sim uma divisão, um muro, ali, uma separatividade. E é isso que Emmanuel vem nos trazer, né? Que glória ao bem, honra e paz a qualquer que obra o bem. A qualquer, um samaritano, um grego, um romano. E vejam que na época de Jesus tinham várias denominações para separar as pessoas. Então você tinha lá os fariseus, os saduceus, né? Você tem muitas, os levitas, enfim, uma série de denominações ali que separavam as pessoas por classes muitas vezes ideológicas, né? De crenças, né? Religiosas. Então, quando Jesus ele vem trazer o Evangelho, a Boa Nova, ele vem nos trazer a união e quebrar essas barreiras, né? Quebrar esses muros e unir as pessoas pelo bem. Então, nós podemos seguir aqui com Emmanuel, porque baseado nisso, né, dessa ressalva que Paulo faz, gloriando, né, o bem, ele diz o seguinte: a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Veja, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra, ou seja, se a minha família, a minha comunidade religiosa, né, ao ambiente de trabalho que é próprio, ou seja, quem fala a mesma língua que eu, estou confortável. Então, falando coisas boas ou não, o meu filtro cai e tudo que vier dali é certo. E tudo que vier do outro lado, de alguém que não faz parte daquela minha bolha, cada vez mais, hoje nós vivemos em bolhas, né? A verdade é essa, infelizmente, nós nos alimentamos só daquele grupo, e nós não nos abrimos mais, até mesmo o bem que o outro pode fazer para nós, né? Então é nesse sentido que Emmanuel vem nos dizendo, o egoísmo, falo crer, que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Por que Emmanuel traz isso? Veja, me lembro aqui, nosso irmão Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele dizia o seguinte, que ele nunca tentou convencer ninguém de religião ao B, ou seja, não tinha proselitismo, de converter ao espiritismo, por exemplo. Porque ele dizia que se Kardec, por exemplo, falasse que fora do espiritismo não havia salvação, ele ia por outro caminho. Mas o que Kardec falava era o seguinte, fora da caridade não há salvação. Então vejam, aqui nós estamos falando algo que ultrapassa as religiões, e ele não achava que a religião ia salvar alguém, mas sim o bem, a caridade, independente da religião. Até porque ele dizia, uma religião, no futuro, nós não teríamos tantas designações religiosas, e sim uma religião chamada caridade, chamada amor. Então, aí que nós estamos a caminho disso, né? Mas quando nós nos pegamos a certos dogmas e preceitos que nós denominamos, né, insulados ali numa série de sistemas que nós achamos corretos, nós não nos abrimos para observar o bem em qualquer parte, em qualquer lugar. Seja um samaritano que vai fazer acolhida a um outro irmão. Quem seria o meu próximo? Aquele que se compadeceu, que movido de compaixão foi lá e fez o bem. Então nós ainda estamos presos a denominações, insígnias, né? Em algumas coisas tão pequenas que nos impedem sim de fazer o bem. Então nós estamos mais muitas vezes preocupados em dizer que nós estamos certos ou que o outro está errado,
do que de fazer o bem de fato. Então, nós estamos apequenando muito, né, as ações boas que nós vamos fazer. Ou quando nós fazemos o bem, nós queremos divulgar muito. Ou quando vemos que alguém fez o mal, nós queremos colocar uma lente de aumento ou errou, né? Porque todos nós, em algum momento da vida, em algum grau, iremos errar, iremos cair. Mas sempre o erro do outro é maior. E o nosso sempre tem que ser elevado. É assim que o ser humano, quando o ego é muito grande, é assim que o ser humano, ele pensa. Tá? Então ele sempre pensa que a dor dele é muito maior do que a do outro. E aí nós caímos, obviamente, numa dureza de coração muito grande, né? Onde só o outro erra, né? Nós não erramos. Então, ele segue no sentido de que o bem flui incessantemente de Deus, ou seja, Deus é o bem, é o amor. Isso é uma fonte inesgotável, imperecível de amor e de bem. Deus, que tudo criou. Senão ele não criaria tudo, os bons, os maus. Muita gente fala, pô, mas Deus também fez. Não, Deus criou os seres e os humanos simples e ignorantes. Por quê? Não me pergunte por quê. Foi assim que fomos criados. E ao longo das existências, das depurações, das nossas experiências, nós vamos colhendo aqueles frutos, aqueles aprendizados e vamos alçando voos. Porém, é assim que Deus nos fez. Então, em alguma medida, as nossas obras, elas são frutos, né, dos nossos conhecimentos, das nossas personalidades, do que fomos agregando, amealhando ao longo das existências. Então, nesse sentido, Deus não criou o bem e o mal, ele criou todos, né? E o amor dele é tão grande que ele perdura e permanece, né, no seu amor e na sua benevolência, nos deixando até mesmo errar, para que nós possamos ter essa consciência, sim, nós possamos progredir de uma forma sólida, e não como crianças, né, que muitas vezes erramos, somos perdoados, porém não conseguimos perdoar o erro do próximo. Então, o que Emmanuel traz? Por mais que as lições, né, o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. Todos os homens. Não há B ou C, somente. Todos os homens. De todas as culturas. De todas as religiões. De todas as filosofias. Vejam. E é por intermédio do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas, as guerras, vejam, não é mesmo? Então, por que nós temos tantas guerras, né? Porque o homem virou combatente do próprio homem, né? Por quê? Porque a minha ideia é certa, e são ignorantes, cegos guiando cegos, né? E quando ele diz ações estéreis e sanguinolentas, porque não levam a nada. O que leva eu a agredir alguém que tem um pensamento diferente do meu, né? Ou seja, criar uma guerra, muitas vezes, por causa de território. Né? O que leva a isso? Nada. São ações estéreis que vão levando, mais ainda, postergar naquele progresso, daquele povo, daquela nação, dos indivíduos também, em última instância. Então, veja, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Né? O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. Vejam, é o que Jesus veio nos trazer. Né? Quem é o próximo? Né? Perguntou o fariseu. Jesus falou essa história e contou e narrou a história do bom samaritano para dizer que o bom pode estar, o bem de Deus sopra em qualquer aquele que tiver boa vontade, como ele diz, movido de compaixão. Ele auxiliou o irmão dele. Né? Então, é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer, mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e honra de Deus. Então vejam, o que nós temos, né?
Jesus nos dando também a lição que o próprio samaritano, né? E aqui nós dizemos, né? Que importa a sua nacionalidade, seu nome, sua cor, né? Então nós colocamos barreiras para nós podermos apontar o dedo, né? E muitas vezes é cômodo, porque nós não precisamos fazer nada, né? Quando nós apontamos o dedo para alguém. Então, ele diz, é indispensável atentar aos indivíduos, não atentar aos indivíduos, mas observar e compreender o bem supremo que o Senhor nos envia por intermédio deles. Então, não olhar a pessoa em si, mas o bem que é feito, né? Então, nesse sentido, né, como Paulo, na época aos romanos, nós tínhamos muito sectarismo, né, de pessoas que, esta pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, né? Então, Paulo tentou ali, assim como Jesus, da mesma forma, né, unir as pessoas no bem, né? Unir as pessoas no bem, sim, e vermos o bem onde quer que ele esteja, né? E não com uma nuvem nos nossos olhos, né? Porque muitas vezes, né, o que ocorre, né, é que os homens sempre eles estão querendo, né, dizer que o meu grupo, né, detém a verdade e o outro grupo não. Porque na nossa ignorância, ainda como humanos, né, como homens, né, nós ainda temos o nosso ego, um sentimento de superioridade, né, onde, através do egoísmo, do poder, enfim, de uma série de coisas que são ilusórias e passageiras, nós achamos muitas vezes que nós detemos a grande verdade, que nós somos portadores da verdade, né? E quando nós temos o exemplo de Jesus, porque quando nós achamos que nós somos detentores da verdade, nós, diametralmente opostamente, nós passamos a achar que o outro é mal, no sentido de que tudo que vem do outro vai de encontro à minha crença, que a minha crença é a boa. O que Jesus nos mostra a todo momento, né? Até mesmo com a mulher pecadora, e dizendo, quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Que todos nós, em certa medida, vamos errar, né? É como diz Paulo, não há nenhum justo, não há sequer um. Então, o que ele quer dizer? Ele se colocava em primeiro lugar. Eu sou o maior dos pecadores. Por quê? Ele matava, perseguia os cristãos. Então, ele dizia, eu sou o maior devedor, eu sou o que está em maior dívida, por isso que eu faço o que eu faço. Então, quando Paulo se coloca nesse sentido, né, nós precisamos entender que ele diz, o que ele quer dizer é o seguinte, que somente a partir da convicção de nossa realidade de pecadores, e aí nós podemos entender pecadores como errantes, né, como um erro, que quando nós assumimos que nós erramos, também nós podemos nos abrir para a iniciativa da salvação, ou seja, eu também erro, então a salvação em Deus é o que Paulo vem nos trazer. Mas o que ocorre? Muitas vezes, né, e na maioria delas, essas ressalvas de Paulo, de Jesus, é dizendo, Jesus mesmo, né, quando tentavam apedrejar a mulher pecadora, né, ele falou, quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra, né? E nesse sentido, é muito fácil nós olharmos por outro lado de pessoas que não estão naquele mesmo âmbito nosso, né? E nós colocarmos insígnias, né, e colocarmos rótulos naquelas pessoas, né? E a partir daí, nós acharmos que não há mais bem naquela pessoa. Então, isso é muito pernicioso, tá? Porque o ser humano, ele é muito capaz de fazer o bem, ele é muito capaz de se modificar, né? E aí, é muito engraçado, né? Porque se nós pegarmos, né, outra parábola, né, do servo, né, cruel, que está em Mateus capítulo 18, versículo 23, né, nós temos que um senhor, querendo acertar as contas com os seus servos, com os seus trabalhadores, ele começa a chamar um a um, e um deles, né, que devia para este senhor uma vida de trabalho, né,
10.000 talentos, né? Ele não tinha como pagar. E esse senhor ordenou que fosse, então, vendido esse servo, a sua mulher, os seus filhos e todos os seus bens para poder pagar essa dívida. E o servo, né, desesperado, não tinha como pagar. No dinheiro de hoje, se nós fôssemos converter, daria um caminhão de dinheiro. Muita coisa que ele devia para esse senhor. Então, ele se atirou aos pés do senhor e pediu um prazo para que pagasse, né, desesperado. E este senhor, então, movido pela compaixão, perdoou a dívida deste servo e o libertou e deixou ir embora. Então, ocorre que este servo perdoado, ao sair dali, ele depara-se com um outro companheiro de serviço que devia 100 denários, dinheiro hoje, vamos dizer assim, que seria pagável, uma dívida pagável, né? Então, quando este servo que foi perdoado encontrou um que o devia, ele exigiu, e quase sufocando, né, o seu companheiro de serviço, que o devia também, ordenando que pagasse aquela quantia. E este companheiro que devia para ele se atirou aos seus pés e disse: olha, me dê um prazo para pagá-lo, né, que eu o pagarei. E ele não quis ouvi-lo, e o atirou na prisão. O atirou na prisão até que pagasse a sua dívida. Aí, então, os seus companheiros, né, de trabalho, né, até então, observando aquela cena e muito tristes com aquilo, reportaram ao Senhor o que havia acontecido. E o Senhor, então, chamou o servo que ele havia perdoado e disse: olha, servo mau, eu perdoei a sua dívida, mas quando você precisou perdoar o seu companheiro, né, e compadecer-se do seu companheiro, né, como eu tive piedade de ti, o que você fez? Né, então, e aí termina dizendo, né, sim, vosso pai lhe tratará como tratou o seu irmão. Então vejam, é muito interessante nós observarmos essa passagem, porque muitas vezes, né, nós como errantes, né, nós rotulamos as pessoas, nós erramos sim, né? Todos nós estamos aqui e erramos, de fato, mesmo querendo acertar, né? Mas em que medida nós somos perdoados, muitas vezes até imploramos por um perdão em alguma ocasião e fomos perdoados, né? E em que medida nós não conseguimos perdoar a outrem, né? Porque, mas estou muito magoado, né, com aquilo. Mas, obviamente que nós fomos perdoados, mas na hora de nós perdoarmos, como o nosso ego é muito grande, nós fomos muito feridos, né? Então, porque o nosso ego é muito grande, nós não somos capazes de perdoar, né? Então, por quê? O que a gente faz para o outro, né, nós não estamos no outro para saber, também fere muito. Mas nós não temos essa medida, então eu preciso ser perdoado. Agora, quando o outro me fere, não. Aí não tem perdão. Vejam. Então, o que nós vivemos hoje, e aí não só falando numa relação dúbia, né, de duas pessoas, eu até ouvi uma coisa muito interessante esses dias, né, de uma pessoa também falando, estudiosa sobre relacionamentos, né, falando muito sobre isso, né, que muitas vezes, quando a gente tem uma convivência com uma pessoa, e aí ele estava falando sobre um casal, mas nós podemos aí expandir isto para a vida em comunidade, né, em família, amigos, enfim, que hoje, quando nós temos uma convivência com alguém, né, e quando nós precisamos sair de nós mesmos para enxergar o outro, e o momento que o outro está passando. Então, por exemplo, muitas vezes nós vivemos um tempo com uma pessoa, e aí, né, alguma hora, essa pessoa realmente faz algo para nós. E neste momento, né, e nós também fazemos algo para essa pessoa, numa certa medida, e somos perdoados, mas quando a gente recebe alguma coisa que não é do agrado, quando está tudo bem, somos sendo elogiados, estamos recebendo amor, está tudo bem. Mas quando nós, de repente, recebemos aquilo, e estava falando de uma atitude de um amor verdadeiro, de sendo construído entre duas pessoas,
que quando as pessoas estão dispostas a construir algo, né, a pessoa pondera e olha, peraí, mas esta pessoa que sempre, né, me fez bem, às vezes numa briga, ou em alguma desavença, uma desarmonia, fala alguma coisa, a atitude de amor, quando existe amor, é observar e falar, mas essa pessoa não é assim. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, essa pessoa não está bem, alguma coisa saiu do eixo. Talvez ela não esteja bem, porque ela não é assim. Então nós temos momentos assim. Mas então, aí a gente pode sair da gente e falar, não foi nada. Porque se a gente, nosso ego não é muito elevado. E tentar entender por que você falou isso, e as coisas serem construídas, e não porque é muito mais fácil destruir. Mas muitas vezes a gente afasta e corta ali qualquer tipo de relação. Exatamente porque hoje é muito fácil, nós estamos na época de cancelamento, infelizmente, o que é muito triste é de cancelarmos pessoas. Então, quando as pessoas falam alguma coisa que não nos agrada, mesmo a pessoa tendo feito muito bem para nós, por uma atitude, por uma coisa, que nós muitas vezes já fomos perdoados por aquilo, mas quando nós recebemos algo que não nos agrada, nós, guardado as devidas proporções, nós eliminamos aquelas pessoas das nossas vidas. Então não é possível construir nada dessa forma. Então vejam, é óbvio que para que haja construção, nós precisamos observar que nós erramos também. E é muito difícil, porque muitas vezes o nosso ego não deixa nós observarmos isso. E nós sairmos deste lugar para construir. Mas isso só pode acontecer quando existe amor. Então, esta é uma diferença muito grande, né, de nós sabermos observar, né, e ter esta possibilidade e querer construir algo ou não, né? Então hoje o que nós vemos é isso, né? Em vários âmbitos, né? Essas relações líquidas, né? Como diria Bauman. Então o que nós encontramos hoje é só ver o lado ruim da pessoa, é o que ela fez pontualmente e não todo o contexto, né? E poder tentar entender. E muitas vezes nessa construção, né? Quando muitas vezes há algo desconfortável, após esses desconfortos, se são duas pessoas que querem sim construir algo bom, isso ressurge muito melhor, né? Mas o que nós temos hoje são relações, quando elas são muito líquidas e superficiais, quando não existe amor de fato, né? As pessoas se insulando, né, no seu ego e simplesmente não querendo ouvir mais as pessoas. Então, porque simplesmente desagradou em algo, falou algo, enfim. Então, o que nós vemos hoje é isso. Então, por isso que diz este capítulo, quando fala glória ao bem, né? Que o bem, ele sempre consegue tecer, né, o pano dos relacionamentos, né? Cultivar e sim, ultrapassar esses momentos difíceis. Mas o amor, ele tem que estar alicerçado para que possamos nós, como seres humanos, ultrapassar os momentos difíceis, principalmente em relações, em relacionamentos, porque nós temos momentos difíceis conosco mesmo, né? Nós esquecemos que nós também ofendemos, que nós também temos dívidas com as outras pessoas, né? Mas nós não podemos e admitimos que outras pessoas tenham dívidas conosco, possam nos ofender. Então, hoje o que nós encontramos são pessoas autossuficientes, como diria Paulo na época de Roma, né, eram cristãos autossuficientes, era uma palavra que ele usava, e que eles acham que eles ali estão certos e o outro está errado, né? Então, quando nós nos achamos sempre autossuficientes, nós tendemos cada vez mais nos insularmos, né? E cultivar mais essa solidão dentro de nós. E uma solidão muito triste, porque é uma solidão que não tem mais o olhar para o outro, né? A gente rotula as pessoas e fala assim, olha, essa pessoa é isso e aquilo, então não tem mais jeito, né? E o que Deus nos mostra, que o vento de Deus sopra onde ele quer e restaura as coisas, restaura as relações, restaura as pessoas, né? Então, sempre que nós escutamos não tem mais jeito, é isso e aquilo, nós estamos separando alguém que fale algum tipo de coisa desse tipo, esta pessoa, ela não tem nem consciência do que ela está fazendo, porque todos nós somos capazes de nos reinventarmos, né? Isso quando existe boa vontade. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre religião, política, polarização, sobre tudo, olhar para o outro ser humano, né? E aí a gente observa um ser como o Chico, que veio à Terra, né? Nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele dizia que realmente não é a religião que vai salvar, e sim o bem, né? E aí, para
para poder, já caminhando aqui para o final do nosso capítulo, pela nossa interação hoje, eu queria trazer um escrito do próprio Chico Xavier, né, sobre todas essas questões que nós estamos falando, né, para que a gente possa iluminar um pouco, né, o nosso coração, né, e o nosso coração muitas vezes empedernido, né, pelos nossos próprios erros, né, e julgando os outros com a nossa própria régua. Então, nós precisamos, muitas vezes, ouvir, às vezes, uma palavra que nos edifica, né, que nos abre para a vida realmente, que a vida é feita disso, de momentos. E os momentos que são muito bons, e claro, hoje, como nós não vivemos uma sociedade que não aceita a dor, né, que não aceita a dor do crescimento, muitas vezes nós vemos que as pessoas só querem ouvir o que agrada aos ouvidos, né? E muitas vezes perdendo oportunidades maravilhosas de crescimento, de pessoas, de relacionamentos. Então, quando nós temos esse desejo de crescer, nós observamos tudo como aprendizado e temos a vontade de que algo floresça, né? E quando não existe amor, realmente, as coisas realmente se esvaem. Então, nós ficamos aqui com essas palavras aqui, escritas pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: vida é o amor existencial. Razão é o amor que pondera. Estudo é o amor que analisa. Ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que depura. Simpatia é o amor que sorri. Trabalho é o amor que constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaira. Orgulho é o amor que enlouquece. Sensualismo é o amor que se envenena. Finalmente, o ódio, que julga ser antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Vejam, então, aqui nós temos muitas vertentes que Chico traz do amor, porque no fundo nós não sabemos amar ainda. Então são tudo ensaios para que nós possamos amar verdadeiramente algum dia, né? Como diz na 1 Coríntios, né, de Paulo, capítulo 13, né? Que eu falasse a língua dos anjos, de vários atributos que eu tenha, né? Que eu pudesse fazer vários prodígios, né? O que resta é realmente o amor, né? Que é o maior deles todos, né? Então, quando nós vamos ali ao ensinamento de Jesus maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Nós estamos dizendo que se nós nem conseguirmos nos amar de verdade, nós não vamos conseguir amar o outro, até mesmo com seus defeitos, com suas quedas, com seus desvios, sim, né? Mas nós não conseguimos fazer isso, porque nós nem nos amamos, né? Então, como que nós vamos amar o que o outro nos desagrada? Nós não nos aceitamos. Como que nós vamos aceitar no outro aquilo que nos desagrada? Então, nós permanentemente vivemos numa busca por conforto, mas sem observar que a convivência, sim, pode ser difícil, mas é onde está o nosso crescimento. Então, eu digo que quando nós entendemos o que é o amor, o nosso orgulho vai diminuindo para que tudo aquilo que nós precisamos ser ensinados e aprendermos dentro das nossas relações humanas, nós vamos aprendendo, saindo do nosso eu que muitas vezes fica ferido, mas sim, enxergando no outro, sim,
as coisas boas e as potencialidades, né? As potencialidades, como Jesus sempre enxergava nos outros. Mas é pedir demais, né, dos homens, é pedir demais desses homens que ainda estão aprendendo a amar. Então, que fique aqui essa semente para que nós possamos enxergar no outro as coisas boas. Obviamente que o que Paulo, o que Jesus, o que Emmanuel nos traz são pontes, né? São quebra de muros a ser construído para o outro, né? Que tem a sua realidade, que não é um rótulo, não é isso, não é aquilo outro, né? O que nós achamos, alegamos, que a justiça não é dos homens, é de Deus. Então, quando nós nos arrogamos de juízes, o que diz também em Romanos, quando nós nos arrogamos a sermos juízes do outro, né? Nós sempre vamos recorrer num erro, né? Sempre vamos recorrer num erro, porque nós estamos, como seres humanos, em constante transformação. E sempre que nós julgamos ou determinamos que aquela pessoa é isso ou aquilo, obviamente que nós nos deparamos ali com uma limitação nossa, né? Uma limitação nossa. O importante é que nós entendamos isso e transcendamos isso, né? Porque nós muitas vezes podemos cair nisso, mas é orar e vigiar, é nós ficarmos atentos a isso, né? Porque na medida que nós julgamos, nós seremos julgados também, né? Então, é sobre isso, é sobre nós abrirmos o nosso entendimento e glorifiquemos, né? Como diz Emmanuel, glória ao bem, a qualquer um que obra o bem, né? Porque em qualquer momento das nossas vidas, nós podemos ser alçados, né, a novos aprendizados e começar a praticar o bem e não errarmos mais onde nós erramos antes. Então, é dessa maneira, né, que em primeiro lugar nós precisamos olhar para nós mesmos, né, e observar que nós, sim, erramos muito. E vide Paulo, né, que errou e depois ele escreveu tantas coisas para nós, para nos deixar de legado, para que nós possamos atentar, né, onde nós podemos no meio do caminho tropeçar e cair, né, que nós possamos ter esta humildade também de reconhecer que todos nós somos passíveis de erros e passíveis de fazer coisas boas, né? Então, que fique aqui esta mensagem de Emmanuel para que nós julguemos menos, né? E que olhemos mais com esse olhar de amor para o outro. Eu acho que aqui está uma lição, né? Quando diz o bem. E este bem, aonde ele está? Ele pode estar em qualquer lugar que alguém estiver conectado com Deus, desta fonte primordial, da onde flui, né, o amor e o bem. E nós ainda não conseguimos captar muito isso, porque nós estamos ainda obtusos em relação a todas essas verdades. Nós estamos nos encaminhando para isso, porque o conteúdo ele é de acordo com a capacidade do recipiente. Então, quanto mais nós formos nos esvaziando das nossas crenças, muitas vezes errôneas, das nossos alicerces que foram colocados, ou que nós mesmos colocamos, sem saber, dos muros ideológicos que fomos criando para nós mesmos, né? De muitas separatividades que foram incutidas a nós mesmos, né? Para que nós olhemos o outro com um sentimento de reprovação, né? Mais do que nunca, é o convite para que nós olhemos o bem que está no outro. Sim. Por que não incentivarmos aquele que tem algo de bom ali, que isso pode crescer naquela pessoa? Né? Mas nós temos a tendência para olharmos para o mal, aquele pedacinho da pessoa e já bater o martelo e julgar. Então isso é um apequenamento nosso, pelo nosso olhar, de que nós que estamos julgando aquele outro. Porque nós somos tão pequenos que nós só conseguimos enxergar aquilo no outro, né? Então, quanto mais nós formos crescendo espiritualmente, nos alargando, nós vamos poder perceber melhor o que há de bom nos outros, né? E não só naqueles que a gente elege que são os bons para nós, né? Então, como Deus é o Pai de todos, que Ele possa, então,
abrir os nossos corações por intermédio de Jesus, que veio nos ensinar o evangelho, de tantos apóstolos, do próprio Paulo, que dizia que era o menor dos apóstolos, e todos os outros que nos auxiliam com as palavras no bem, né? E que nós podemos entender e reconhecer o bem no outro, e assim a gente possa cultivar o bem que existe em nós e nos outros. Então este é o convite do capítulo de hoje. Nós ficamos por aqui, e o próximo capítulo será o capítulo 43. Então nós nos encontramos no próximo capítulo.